Bom dia, meus meninos. Tudo bem disposto? Prontos para mais um laboratório muito fixe, espero eu. Vamos ver dar uma visita ao nosso trabalho para hoje. Temos como tema para hoje o Teorema Fundamental do Cálculo, como o nome indica, uma coisa muito importante. Vocês aprenderam sobre isto em Análise Matemática 1 e o objetivo hoje é manipularmos um bocadinho, ajudar-nos a compreender melhor o que é que se passa, porque é que o teorema fundamental do cálculo funciona de uma forma mais manipulativa, mais do que estarmos a fazer fizeram com certeza a demonstração em análise 1, mas vamos tentar pôr isto a mexer com a ajuda do nosso amigo GeoGebra e do nosso amigo Jupyter Notebook. Portanto, hoje temos o trabalho com as duas ferramentas que nos têm acompanhado ao longo desta disciplina. Temos um primeiro exercício em que, digamos, dado que isto é tão importante, merece que os nossos relatórios comecem por dizer exatamente e claramente, e desta vez mesmo pondo lá teorema, pondo tudo bonitinho, de que é que estamos a falar. Está bem? E, portanto, como eu já tenho dito ao longo do semestre, quando nós escrevemos no nosso relatório teorema, nós temos que ser precisos, rigorosos, tem que ser uma coisa que possa efetivamente ser lida como um teorema num texto de matemática que não esteja mal escrito. Então, o primeiro exercício é um exercício de transcrição com rigor, com correção do teorema fundamental. Como sugestão, vocês têm todos acesso à vossa página, aos apontamentos da disciplina de Análise Matemática 1, mas pode ser de outra fonte, mas acho que esta é a fonte ideal. Tá bem? Quando nós citamos um teorema, convém dizer de onde é que ele vem. Portanto, quando nós escrevemos teorema, ou podemos pôr, por exemplo, extraído dos apontamentos de análise 1, para dizer, bom, de onde é que nós fomos buscar? Não? Se nós copiamos uma coisa tintim por tintim, temos de dizer de onde é que ela vem. Tá bem? Portanto, vamos dizer, escrever o teorema, neste caso é mesmo para aparecer lá, teorema, portanto, agora é que é para usar efetivamente. Okay? Uma das coisas que tem acontecido ao longo do semestre, cada vez menos, felizmente, que às vezes as pessoas põem teoremas ou definições, coisas que não são teoremas ou não são definições, ou chamam a definição uma coisa que é um teorema, etc. Portanto, cuidado com isso. Aqui neste caso é mesmo um teorema. Portanto, o primeiro exercício é só ir aos apontamentos, escrever direitinho no vosso relatório, verem que aparece lá enunciado do teorema todo bonitinho. Também. Eu sei que no teorema, na forma como o teorema foi apresentado na análise 1, o teorema tem duas partes, ok? Se tem duas partes, então lá as duas partes. De facto, nós vamos, nos nossos exercícios da ficha de hoje, vamos usar as duas partes do teorema. A segunda parte, conhecida como fórmula de Barrow, e a primeira parte que nos diz coisas sobre a derivação da função integral indefinida. Ok, portanto, ok, primeira parte, primeiro exercício, acho que está tudo dito. O segundo exercício é para fazer no GeoGebra e o terceiro é para fazer no Jupyter Notebook, em que desta vez temos um notebook já pré-fabricado, como nos programas de culinária, temos uma coisa que já está quase toda cozinhada e, portanto, temos também uma situação nova que é ir buscar um notebook que já existe e pô-lo no nosso programa Jupyter, abri-lo no nosso programa Jupyter Notebook e trabalhar com ele. Já vamos ver um bocadinho sobre isso. Primeiro vou só falar um bocadinho sobre o nosso primeiro exercício. Portanto, no GeoGebra, como habitualmente, nós vamos tentar dar uma visualização da situação que se passa quando estamos a derivar o integral indefinido. Portanto, vamos pegar uma função, temos aqui esta função para nos servir de exemplo, e depois vamos considerar o que se passa com a função integral indefinida. Está bem? Como no GeoGebra nós temos a variável x é especial e nós queremos visualizar este integral, o que nós vamos fazer não é definir a função f grande, assim tal e qual como está, mas é usar a ferramenta de integral do GeoGebra para interpretarmos isto de alguma maneira. O que está aqui explicado os passos que nós temos para executar, está bem? Portanto, a função f definimos normalmente, na linha de input, f de x igual,
Lembram-se como é que se fazem as funções por ramos? É usando if x menor que 2π, pomos aquela coisa e depois pomos a outra. Se tiverem dúvidas, é claro, como sempre, interrompam a qualquer altura, estou a fazer uma coisa, a professora isto não está a dar, já sabem como é que funciona. Okay. Depois vamos ter alguns sliders para manipularmos as coisas, como é habitual no GeoGebra. Vamos ter um slider X que vai representar o ponto onde estamos a considerar a função integral indefinida. Vamos ter um slider H que vai permitir fazer a variação da função para estudarmos o comportamento da sua derivada, no fundo, quando o H tende para zero. E um slider A para variarmos aqui o ponto de partida do integral indefinido. Porque, neste caso, o slider A é o menos importante desta história toda, como vocês sabem, porque a derivada da função integral indefinida não depende de qual é o valor daquela parâmetro lá. Bem, portanto, como é que nós vamos fazer? Vamos representar, criar uma variável fx que vai ser o integral da função desde a até x, até este x que está ali. Uma outra variável fxh que vai ser o integral da função entre a e x mais h. E, portanto, depois vamos comparar o fx com o fx mais h, ver o que é que acontece. Está bem? E temos aqui os vários passos para fazer. Nomeadamente, vamos criar uma caixa de texto, onde vamos ver, à medida que variamos o slider, vamos ver qual é o valor desta expressão fx mais h menos fx sobre h. Nomeadamente, temos que se o h estiver perto de zero, como é que isto se porta, e comparar este valor com aquilo que o teorema nos diz que é a derivada da função integral indefinida, que é f de x grande. Vamos pôr duas caixas de texto à vista, de maneira que à medida que manipulamos os nossos sliders, vemos como é que esses valores se comparam um com o outro. Depois temos aqui vários passos pelo caminho. Okay. Temos vários passos pelo caminho para fazer. Depois, à medida que vamos fazendo, vamos discutindo estas coisas, como é normal. Eu queria só dar algumas indicações relativamente ao exercício número 3, precisamente pelo facto de termos uma situação nova, que é em lugar de nós começarmos a criar um notebook e irmos para lá escrevendo, ou escrevendo código, ou fazendo copy-paste, desta vez não. Desta vez temos um notebook já com bastantes coisas lá feitas e não tinha jeito nenhum estarmos a fazer copy-paste. O que nós vamos fazer é abrir esse notebook diretamente no nosso Jupyter. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma pequena visita, começando pela página da disciplina. Já vos vou mudar aqui para vermos a página da disciplina. Só um instantinho. Por lapso, tinha isto aqui aberto há bocadinho, mas devo ter fechado sem querer. Bem, então vamos lá agora ver se vemos isto. Então, temos a página da disciplina. Aqui temos um notebook. Tá bem? Este é o notebook com que vamos trabalhar. Temos que fazer dois passos. Primeiro, vamos descarregar o notebook para o nosso computador e depois, no segundo passo, fazer upload desse notebook para o Jupyter. Portanto, vamos aqui ao notebook. Dependendo do browser com que estiver a trabalhar, poderá ser útil fazermos Ctrl-clique ou clique com o botão direito e fazer download do fecheiro, não é? Download, ou descarregar, ou guardar o file, conforme o browser nos mostrar, descarregamos o fecheiro e depois temos o fecheiro no nosso computador. Então, depois vamos ao nosso Jupyter e vamos usar aqui uma ferramenta nova, que é aqui este botãozinho que diz upload. Tá bem? Portanto, clicamos no botãozinho de upload, vamos buscar o nosso fecheiro onde ele estiver. No meu caso, eu tenho para aqui descarregado, Python ficha 10. Ele há de ter a extensão normal dos notebooks, IPYNB, e carregamos para aqui, ele aparece aqui em cima e depois carregamos no botão upload para confirmar. Tá bem? E, portanto, depois já temos aqui disponível para abrir o notebook. Tá bem? Portanto, abrimos o notebook, tem para aqui uma série de coisas feitas e depois a gente poderá falar sobre esta coisa do nosso exercício 3. Então vamos mostrar novamente o iniciado do exercício, só rapidamente. Só uma visão muito rápida, depois mais adiante falamos com mais pormenor, quando tivermos mais a trabalhar neste exercício, mais à frente. Portanto, o notebook cria uma função e depois estuda coisas sobre a função e temos aqui duas funções F2 e F3 que vão ser as funções integral indefinido, com origem 2 e com origem 3, respectivamente, e depois pergunta-se algumas coisas
que, no fundo, aplicações daquilo que a gente supostamente já deve saber sobre o teorema fundamental e concretizá-las em Python e ver se tudo o que estamos a fazer bate certo. Tá bem. Okay? Deixamos depois os pormenores para mais à frente, quando estivermos mais próximos de começar a fazer este exercício. Portanto, começamos então pela primeira parte em que temos o enunciado do teorema e depois o GeoGebra. Vou abrir aqui o GeoGebra e vou-vos deixar trabalhar, como costume. Já falei bastante e vou-vos deixar trabalhar e estou aqui sempre atento às vossas dúvidas. Bom trabalho, meus meninos. Há uma dúvida da Patrícia ao escrever o teorema em LaTeX, estão a fazer o relatório em Jupyter. Podem fazer o relatório em Jupyter, já agora, porque eu esqueci-me de dizer isso, podem perfeitamente fazer o relatório em Jupyter, se assim o entenderem, ou podem fazer no Overleaf. Neste caso, não há muita coisa para fazer, digamos, muito código para fazer na parte do Jupyter. Portanto, se quiserem fazer o relatório no Overleaf também está bem, não há problema nenhum. Se quiserem fazer no Jupyter, nas células do Markdown do Jupyter, podem pôr lá o código em LaTeX. Pode haver, eventualmente, pode não funcionar exatamente com o teorema, mas vocês podem escrever, desde que fique claro o que estão a escrever, não há grande problema. Se tiverem dúvidas, também podem mostrar se acham que está bem ou não. Portanto, não há grande problema. No Overleaf provavelmente fica mais bonitinho, mas se acharem que é mais cómodo fazerem o relatório no notebook diretamente, tranquilo, não há problema. Podem pegar no código LaTeX, pôr lá. Se algumas coisas não funcionarem exatamente, perguntem. Professor, sim? Relativamente ao exercício 3, quando nós fazemos upload do ficheiro, sim. Ele faz upload e abre o ficheiro no Jupyter em formato TXT, em formato texto. O ficheiro, como eu reparei há bocadinho que o Duarte tinha mandado um mail ontem, provavelmente, mas só vi há bocadinho. Provavelmente convém fazer o download do ficheiro novamente, porque é assim, no Windows ele tem, dependendo da maneira como descarregamos o ficheiro, ele põe lá a extensão TXT escondida e depois há um sarilho. Vamos lá ver. Portanto, como eu estava há bocadinho a mostrar, a ver se eu mostro aqui agora rapidamente. Eu até alterei a página para obviar a isso. Quando é que descarregou o ficheiro? Foi há muito tempo ou foi ontem? Foi ontem. Duarte? Foi ontem. Está-me a ouvir? Sim, agora estou. Foi ontem. É porque eu fiz uma alteração na página, porque alguém na turma de quarta-feira teve esse mesmo problema e eu fiz uma alteração na página e logo a seguir essa mesma pessoa fez o download e saiu direitinho. Eu acho um pouco estranho que não... Por isso é que eu perguntei, se tivesse sido antes de quarta-feira, poderia ser essa a explicação. Mas a minha sugestão é que tente novamente. Portanto, botão direito aqui na coisa e fazer download de qualquer coisa parecida, não é? No meu aparece escrito desta maneira, depende do browser, como é que aparece, não é? Mas ao descarregar desta maneira ele não deveria acrescentar extensão nenhuma, ou mesmo até simplesmente clicando no fecheiro ele devia fazer o download direitinho com a extensão que tem. Obrigado. Tento ver se agora ao fazer o download já não tem o mesmo problema. Professor, sim? pode repetir, se faz favor, como é que se faz as condições do if, no GeoGebra, se faz favor. Ok. GeoGebra. Define a nossa função, f de x igual. E agora ponto if. Uma condição é x menor que 2π, se não me engano, não é? Menor ou menor ou igual, já não lembro qual é a definição. Não tenho aqui a ver como é que ele diz, só para pôr igual. É menor que 2π. Portanto, eu escrevo x menor que 2π, vírgula, e agora ponho a expressão da função neste caso, e depois outra vírgula, e ponho a expressão da função no outro caso. Como não há mais casos, não preciso pôr mais nada. Se houvesse outros casos, eu podia pôr aqui outra condição, vírgula, outro valor, outra condição, outro valor. Está bem? Tá, obrigado.
Nóculos pi dava aquela expressão toda que eu não lembro de cor. Portanto, 1 mais cosseno. Neste caso, pomos 1 mais cosseno de x mais 5 vezes x vezes seno de x. E no outro caso é x menos 2. Escrever. Já agora, atenção, uma coisa que convém, desde cedo, aqui no GeoGebra, nós pormos um número de casas decimais generoso. Não é? 2 casas decimais, isso é uma das coisas que tem acontecido em vários relatórios, chamo a atenção para isso. Em vários relatórios as pessoas deixam o GeoGebra em 2 casas decimais e depois dizem que uma coisa é igual àquele valor que lá está. Esquecem-se que não é um valor arredondado. Portanto, sei lá, naquela questão de desenvolvimento de Stellar, houve várias pessoas a fazer esse erro. Punham lá 1.79 ou não sei quantos, porque era o que lá aparecia e diziam que era igual a isto. Não é igual, também, que é um valor arredondado. Também neste caso nós queremos comparar se 2 valores são muito parecidos ou não. Se fizermos só 2 casas decimais, cada parece que são iguais e não são iguais. Antes, a Pilar tinha perguntado se o teorema pomos na introdução ou como exercício. Podem pôr da maneira que acharem que fica o fluxo do relatório mais bonito. Deixo isso ao vosso critério. Professor, Sim? eu fiz o download do fecheiro outra vez e continuo com o mesmo problema. Oh, well. Vamos fazer uma coisa. Para não... provavelmente... Já agora digam-me só uma coisa para o meu registro. Qual browser é que está a usar? O Safari. O Safari? Sim. Está a usar o Safari no Mac e ele está a pôr TXT? Sim. Weird. Mas então tem uma solução fácil, está bem. Então tem uma solução muito fácil. Seleciona o fecheiro, faz comando I, portanto no Finder, faz comando I e vê lá onde tem o nome com a extensão e tira de lá o TXT. Depois de ter feito o download do fecheiro. Se o fecheiro está lá com o TXT, temos que o tirar de lá. Não é? No Windows eu não consigo, pelo menos não sei como tirar. Mas no Mac eu sei. Se eu tenho um fecheiro com... Vai ver que eu mostro num instantinho. Comando I. Se calhar não é preciso, que você acha, antes de eu chegar lá ao fecheiro, se calhar já tem a resposta. Tá? Conseguiu? Não, ainda não. Sessão. Ok, já consegui. Ok. É estranho. Eu não sabia qual era a ferramenta que eu estava a trabalhar, porque eu no Mac nunca me aconteceu isso. Eu trabalho com o Mac e descarrego o fecheiro. Descarreguei, já descarregava antes e saía-me sempre certo. Mas no Mac é fácil a gente pôr ou retirar as extensões. Se não for diretamente no Finder, aquilo com o comando I, aparece lá nome e extensão e a gente pode editar aquilo. O problema é a extensão normalmente traz, o TXT estava invisível e a gente não dava por isso. Por isso é que o comando I facilita. Já dá agora, já deve dar para fazer upload. Sim, já consegui, obrigado. Professora, Sim? no exercício 2, na parte das caixas de texto, Sim. nós escrevemos a fórmula em LaTeX e depois queremos o valor. Quando eu faço a conta do valor, depois quando acaba a caixa de texto, ele está na mesma a ficar-me em fórmula, ou seja, está a ficar a diferença dos valores a dividir pelo outro. Tá Há bem. alguma maneira de ficar só o sim, valor? Senhor. Eu vou mostrar que vou mostrar aqui o ecrã todo, que é para perceber se a caixa se vê também. Dar aqui ligeiramente. Okay. Ora bem, então vamos criar uma caixa de texto.
Bom, eu não tenho ali os objetos criados, mas dá para ver. Temos aqui a fórmula, por exemplo, a fórmula é uma fração, pronto, em LaTeX, tudo bem, fração f de x mais h menos f de x dividido por h, tudo bem. E agora queremos pôr igual, e agora queremos pôr aqui um valor que é um valor obtido pelo GeoGebra, que vai mudar à medida que nós podemos variar os nossos sliders. E, de facto, falta-me dizer isso, não é? Temos aqui este botãozinho aqui que diz avançado, onde nós podemos, além de visualizar, podemos pôr aqui várias coisas. E esta parte tem aqui o íconezinho do GeoGebra, é onde nós vamos buscar valores ao GeoGebra para meter na caixa de texto. Neste caso, eu só tenho aqui a função f, porque eu não criei ainda as outras coisas. O que é que nós precisamos de fazer? O que nós vamos fazer é mesmo usar aqui este que diz caixa vazia. E dentro de uma caixa, destas caixas, nós podemos pôr fórmulas com os objetos do GeoGebra, que é aquilo que a gente vai precisar. Portanto, neste caso, pomos aqui caixa vazia, ele mete aqui este quadrículazinha, e agora nós clicamos na caixa vazia para pôr a fórmula que nós queremos. Tá bem? Escolhemos aqui a fórmula que nós queremos. Neste caso, de acordo com as instruções que nós tínhamos, nós íamos fazer um df que era igual a esta coisa, e depois há de ser df dividido por k, se não me engano. E ele vai substituir, neste caso vai-me dar erro, porque eu não criei estes objetos ainda, não é? Mas ele vai substituir pelos objetos de GeoGebra respectivos. Obrigada, eu tinha usado os elementos à parte, por isso é que não estava a funcionar. Pois, os elementos à parte ele vai substituir cada um pelo seu valor, mas não faz a conta. Exato, exato. Obrigada, professor. Professor? Sim? Bom dia. Posso lhe mostrar um ecrã? Porque... Estou a ouvir bastante mal. Mostrar o ecrã, mas não consegui perceber o resto. Se posso mostrar o ecrã para que veja como é que eu posso fazer o enunciado do teorema no Júpiter, porque eu acho que... São muito baixos, Pilar. Se puder falar mais alto, aproximar-se mais do computador, porque não estou a ouvir bem. Poder no Júpiter, pareceu-me que era o teorema do Júpiter, pareceu-me, mas não consegui ouvir bem. É isso? Alô? Alô? Ok, escrito. Ok, portanto, formatar o enunciado do teorema. Pois, é assim, dependendo daquilo que nós tivermos disponível no Júpiter, vamos lá ver se eu ponho agora aqui o Júpiter. Okay, temos o Júpiter Notebook. Okay. Queremos escrever o teorema. Bom, é um bocadinho... Pode ser um bocadinho complicado na medida em que, se calhar, não temos aqui todas as ferramentas a que estamos habituados no LaTeX. Não é? O que é que... partilhar. Pode partilhar, sim, é boa ideia. Pode partilhar, sim. Um instantinho que eu vou dar autorização. Sim, pronto. Pilar, já pode partilhar o ecrã e vamos ver então se chegamos a bons resultados. E já me está a ouvir melhor, é que eu estive a mexer no microfone. Se me está a ouvir melhor. Estou a ouvir um bocado lá à distância, um bocado longe, como quem está a falar muito longe do microfone, não sei. Ouço mais ou menos, mas não sei assim muito bem. Mas ainda não estou a ver o seu ecrã. Ok, agora já vejo o ecrã. Ok, então, o problema... Ok, aqui uma das coisas é aqui no Júpiter convém usar sempre linhas em branco para separar as coisas. Portanto, esse parte 2, naturalmente, mas até fica bem. Okay? Se a G é uma função contínua, então, ok, e é aí que está a dar problemas. Então, mostre-me lá como é que está o código. Então, integral x f de b, cuidado, espera lá.
algumas... portanto, é o último integral que não está a sair direito, não é? Sim. Bom, atenção que isto está f de b, estou a ver f de b dx, esta parte aqui não está muito bem, não é? Portanto, aqui devia se calhar f de t dt, não é? Daí no integral x, f de t dt. Claro que não é por isso que x não fica bem, não é? Repare que o x é para o x não convém, o x é o extremo do intervalo, não é? Em trai b, ok, está bem, está bem. Trai b, fx dx, f de a menos f de b, à partida, isto parece relativamente bem, porque é que ele não está, se a gente percebe porque é que não está a correr bem. Então, trai b, fx, dólar. Eu acho que está em estar os dólares, o texto está em Itália. Faz automaticamente. Ora, experimento deixar uma linha em branco antes, depois da vírgula, então vírgula e pôr uma linha em branco antes da forma, ver se isso faz algum efeito. Vamos ver se a gente percebe o que é que está aqui a correr mal. Bom, por acaso, há uma coisa que está mal, já agora estou a ver, o A e o B. Já vi o que é que está mal. Aí o A, repare que no fim da linha, na parte final, já vi o que é que está mal. Tem um parênteses reto em vez de chaveta aí no A. Mas além disso, o A e o B estão trocados, não é? Porque o A, assim está o A em cima e o B em baixo. Agora já pode pôr o dólar outra vez, fica mais bonito. O material tem sempre razão. A gente... Okay. Ok, já agora só uma observação que pode ser útil, aqui neste caso não é preciso, mas pode ser útil para estes parênteses retos aqui à volta do f de x. Se por acaso a expressão for muito grande, a gente pode pôr left e right à beira desses parênteses retos para que eles possam crescer se for necessário. Não é o caso aqui, mas é útil saber, não é? Portanto, onde está f de x, com parênteses retos à volta, podemos pôr barra left antes do primeiro e barra right antes do segundo. O efeito disso é que, antes do parênteses reto, isso, temos que pôr barra left, já agora, para experimentar. E antes do parênteses reto a fechar, pôr barra right. Isso é muito útil porque imaginemos que aí, em vez de f de x era uma fração, era uma coisa qualquer, os parênteses retos iam crescer ou diminuir apropriadamente para incluir a forma que estava lá dentro toda direitinho. Ok. Está fixe. Está resolvido? Sim. No exercício 2, o professor diz para definirmos o slider H entre menos 0,2 e 0,2 e depois diz para na linha D. Eu queria ter posto menos 0,3 e 0,3 e por 0,2, 0,2. Vamos lá ver, não é particularmente relevante aquele valor 0,25, mas agora para ficar correto, de facto, vamos emendar o enunciado e dizer que era entre menos 0,3 e 0,3. Assim já resolve o Obrigada, professor. Ok, foi um lapso. Por acaso tínhamos chamado a atenção na outra turma e eu fiquei de emendar, mas esqueci-me. É particularmente relevante é pormos aqui um incremento pequenino para podermos manipular o H com alguma finura e vermos o efeito dele mexer. Outra coisa que pode ser útil para manipularmos um seletor com mais pormenor, ok, já vou mostrar a caixa de texto, sim senhor. Para manipular o seletor com mais pormenor convém que ele seja comprido. Uma coisa que também podemos fazer, se for útil, é pô-lo aqui mesmo na área gráfica e mudar-lhe o tamanho para ele ser comprido. Ele tem uma largura geralmente 200, a gente pode pôr aqui 600, ou o que for apropriado. Constante o ecrã, às vezes posso ficar grande mais que a gente não consiga controlar, mas se ele for mais comprido, nós conseguimos manipular com mais pormenor aqui as continhas.
tomar assim devagarinho, descer mesmo assim às milésimas, ou quase. Ora, para meter o valor na caixa de texto, ok, então vamos aqui mostrar a caixa de texto, até vamos fazer a outra função, mas vamos mexer aqui. Portanto, para meter o valor na caixa de texto, nós escolhemos aqui em baixo, tudo o que venha do GeoGebra para aparecer aqui valores que são substituídos à medida que as coisas são manipuladas, vem aqui de baixo, no avançado, abrimos o avançado e temos aqui o botãozinho com o ícone de GeoGebra. Aparecem-nos aqui, por um lado, aparecem os objetos que já existem, né, as coisas que nós criamos, e no nosso caso estamos interessados é neste que diz caixa vazia. Okay? Caixa vazia. Pomos aqui uma caixa vazia, por exemplo, está aqui, não é para usar agora, e depois para pormos um valor dentro da caixa, clicamos na própria caixa e ele abre aqui um espaço onde podemos pôr aqui a fórmula que nós queremos. Podemos pôr aqui, assim pomos o valor. Foi assim que a gente fez. Eu vou pagar esta, porque esta está a mais. Vou pagar esta caixa. Nós clicamos aqui nesta caixa, escrevemos o valor que queremos pôr dentro da caixa. Por a outra caixa já agora. Igual, podemos pôr aqui o valor. Neste caso podemos, em vez de caixa vazia, aqui podemos pôr simplesmente FX, porque é o valor que a gente quer. Se criássemos uma caixa vazia e escrevêssemos FX lá dentro, ia dar o mesmo efeito. Neste caso está no sítio, isto é 0. Se calhar o A, o A fora, depois o A está ali muito longe. Acredito, mas está bem. Depois, claro, estupidez. Já tem outro aspecto diferente. Linha D. Ok, linha D. Muito bem. Então, vamos lá ver. A linha D. A linha D diz assim, fazendo x igual a π sobre 2. Okay, vamos lá pôr aqui o x igual a π sobre 2. Π sobre 2. Claro que, mais uma vez, aqui o valor que aparece é arredondado, mas como nós pusemos o slider a andar de π sobre 8 em π sobre 8, é fácil de ver que tem que ser ali. Tá bem? Não é particularmente significativo ter de ser aquele valor, mas é o que está na coisa. E o que é que nós fazemos? Nós agora temos as duas caixas de texto e queremos ver o que é que como comparar as duas, não é? Portanto, o que nós vemos, por exemplo, se o H for de 0.25, nós temos assim, 0.25, mais ou menos, não é? É mais ou menos, não é? E assim, bom, é 1, qualquer coisa, 1, qualquer coisa, são valores assim, pá, mais ou menos próximos, mas não assim muito próximos, não são assim muito próximos. Bom, e podemos olhar para a figura e perceber porque é que não são assim muito próximos, ao fim e ao cabo, porque, digamos, o f de π sobre 2 é esta altura que aqui está, e depois temos aqui um retângulo de base H, e este a dividir para H dava aquilo, mas isto vai dar um valor mais pequeno. Não surpreendentemente dá mais pequeno, porque temos aqui um declivezinho aqui, não é? Temos aqui esta coisa que parece quase com um trapézio e não com um retângulo. Portanto, é natural que este valor seja um bocadinho mais pequeno que aquilo. Mas o que é que vai acontecer quando nós fazemos o H e pequenino, o que é que acontece? Aquele 1,29 agora já está 1,31, por aí fora, mais pequenino, e agora,
estamos a ver, espera lá, 1,33, aquele está a 1,39, agora 1,34. E o que é que estamos a ver acontecer, não é? Estamos a ver acontecer é este valor parece que está a crescer, estará a aproximar-se daquele e tentarmos perceber porque é que isso está a suceder, não é? Até vendo aqui no boneco, e eu agora vou aumentar um bocadinho o boneco para ver se a gente consegue ver isto melhor. Vendo aqui no boneco, nós temos ao fim e ao cabo aqui um quase retângulo de base H e a altura é quase um retângulo com a altura igual a f de x, que é o comprimento aqui deste segmento, o f de x, também é quase. Portanto, se eu divido a área desta coisa por H, vai-me dar quase igual ao f de x. Dá um bocadinho menos, ainda dá um bocadinho menos, precisamente porque a curva aqui está um bocadinho a descer, mas se eu aproximar mais, isto cada vez vai ser mais parecido com um retângulo, se eu agora aqui for. Vejo que isto fica cada vez mais direitinho, não é? E cada vez mais, ainda tenho ali 0,03, 3 centésimas, e já tenho 1,38, 1,39, e agora tenho, por exemplo, um pouco mais de uma centésima, e tenho 1,388, daqui a nada já tenho 1,39, já tenho aqui duas casas decimais exatas e ainda tenho aqui uma diferença de 6 milésimos e por aí fora, está bem? Cada vez mais isto se parece com um retângulo, cada vez mais isto vai parecer com um retângulo de base H e da altura f de x. Isto explica o que é que estamos aqui a discutir, não só no 1 e no 3, mas em geral, não é? Em geral aqui na linha D. Professora, tenho uma dúvida. Sim, Kern? No contexto da linha B, Linha B? Sim. Podemos Sim. falar em taxa média de variação em vez de chamar diretamente... Nós sabemos que isto é a fórmula de... Será, quando tendermos este H para zero, é a fórmula, é a definição de derivada. Mas podemos primeiro falar numa taxa média de variação entre o ponto x e x mais h para depois deduzirmos que será uma derivada quando o h tende para zero? Sim, podemos falar nisso, sim, perfeitamente. Podemos falar nisso, é o que é, não é? De facto, este quociente f de x mais h menos f de x sobre h é a taxa média de variação entre o x e x mais h da função f. É, exatamente. Obrigado, professor. Ok, função por ramos no LaTeX. Função por ramos no LaTeX usamos o begin cases e end cases, mas podemos, se quiser partilhar novamente, podemos ver o que é que pode estar a correr menos bem. Ok. Em vez pode usar, dá um bocado de trabalho escrever dessa maneira, mas pode usar, aí no right tem que ter um ponto a seguir ao right, e eu vejo o ponto, parece-me que deve estar fora dos dólares e deve estar dentro. Mas de facto de maneira mais cómoda, ok, ali qualquer coisa ainda aí, CGE, ficou esquisito, porque... porque está dentro de uma... Pois, não é, esse M-Box está a mais. Este M-Box, o GE não é para estar dentro do M-Box, o GE é maior ou igual, de uma forma, está bem? Já agora, em vez de M-Box, fica mais bonito usarmos text em vez de M-Box, mas pronto, M-Box é um bocadinho, uma terminologia um bocadinho antiga e vamos ver como é que fica. O 2pi, esse pi de cima também parece que se calhar estava dentro de um M-Box. Agora esse x fica a mais, um x a mais, mas já está a ficar melhor. Ok, agora já me parece bem. Já agora, só mais um pormenor, já agora que estamos a emendar, esse cosseno e seno deviam ter um backslash atrás, que é para ficar com um tipo de letra próprio de uma função e não por serem variáveis. Portanto, aí no cosseno
um backslash atrás de cosseno, um backslash atrás de seno. Parece que está bem. A vírgula, o que é que pretende fazer com a vírgula? O que é que, se não, eu não preciso de vírgula, se não quiser pôr a vírgula, é tirá-la de lá, não sei qual é. Só uma pergunta, na caixa do f de x o que é que eu ponho? Porque não estou a conseguir. Na caixa do f de x. Caixa do f de x, pomos f de x. F de x, mas isso aparece a função por ramos. Ou é o fx mesmo? Não, é o f pequenino, Eu até me tinha enganado a escrever, eu também tinha enganado. É f pequeno de x, portanto é exatamente o que a gente vai escrever. Portanto, a gente vai aqui, Okay. o x é o x grande, não é? Não é o x pequeno. Ok. Portanto, nós aqui tivemos que usar aqui uma letra diferente, não é? Porque no GeoGebra o x pequeno é sempre o x aqui do eixo, não é? E neste caso nós queremos um x a variar aqui nesta coisa. Portanto, usámos aqui uma letra x grande. Não podemos usar o mesmo x para duas coisas diferentes. Linha E do exercício 2. Ok, está bem. Então, na linha E do exercício 2, nós vamos pôr o x igual a 2π. Agora eu tenho que pôr isto outra vez mais pequeno, porque o 2π já ficou um bocadinho fora da nossa visibilidade. Ok, vou aumentar aqui um bocadinho. Agora temos o x igual a 2π, vai ficar ali à frente. E vamos pôr o h um bocadinho maior. Bom, o que é que se passa aqui no 2π? O 2π, já agora, vou fazer só mais uma coisa. Vou pôr aqui. A função no ponto 2π está definida aqui em cima, não é? Portanto, é pelo ramo do x menos 2. Bem, e o que é que nós vamos fazer? Bom, vamos lá ver o que é que acontece quando o h se aproxima de 0, mas h maior do que 0. O que é que vai acontecer? Bom, aproxima-se e estamos a ver o mesmo fenómeno que estávamos a ver no caso do π sobre 2, ou seja, ele aproxima-se, isto aqui vai se parecer com um retângulo, com a altura igual a este valor aqui, que é o f de 2π, que é 2π menos 2, 4, qualquer coisa, não é? Portanto, o f de 2π é 2π menos 2, não é? 2π é 6.2831 por aí fora, não é? Isto dá 4, porque é a expressão da função de x menos 2, dá aqui, não é? E este vai corresponder, ao fim e ao cabo, à área aqui desta região aqui, que é um trapézio, mas é quase um retângulo, se o h for pequenino, e vemos 4, 35, 34, 33, 32, por aí fora, não é? Ou seja, está-se a aproximar na mesma do... Ainda estamos a 4 centésimas, e 3 centésimas, e 1 centésima. Oi. Pequenino, não é? 4283, 4283. Portanto, se o H tender para 0, mas por valores positivos, vemos o mesmo tipo de comportamento que vemos no π sobre 2. O que é que acontece se o H for negativo? Este está na mesma, 2π menos 2, 4, tal, e este dá 1,90 e tal, mas se calhar é porque o H ainda está muito perto, mas agora ainda está longe. Vamos aproximar o H de 0, menos 0, ora, menos 5 centésimas, menos 4 centésimas, menos 3, menos 2 centésimas, menos 1 centésima, e o que é que dá? Não está nada a aparecer com 4, não sei o quê, que está abaixo do 2. Ok? Bom, é claro que isso tem a ver com o quê? O que é que temos aqui de especial aqui no ponto 2π? O
que é que se passa? O que é que aqui no π sobre 2 não há problema nenhum e aqui no 2π há? Acho que está mais ou menos a ver o que é que vai acontecer, não é? Vamos pôr aqui um ponto B para ajudar, não é? Agora vamos fazer ainda uma coisa mais. Talvez responda assim. Pois, exatamente. Isso exatamente. Há uma descontinuidade. Temos uma função que é contínua à direita. O f de π sobre 2 está aqui em cima. Portanto, a função é contínua à direita. Mas é descontínua à esquerda. E o que é que nós vemos aqui, ao fim e ao cabo? Bom, isto está aqui, em vez de se aproximar de 4, não sei o quê, está-se a aproximar é de 2, porque é como se a função estivesse aqui neste ponto. Se nós fôssemos aqui à função e mudássemos o x igual a π sobre 2, mudássemos para o ramo contrário, não é? Em vez de estar neste ramo aqui de baixo, estivéssemos ali menor ou igual, no de cima, ou seja, a função, em vez de ter aquele ponto A, passava a ter aquele ponto B, o que é que ia acontecer? Passava a ser contínua à esquerda e descontínua à direita, ou seja, o f de x passava a ser 2 e isto à esquerda ia se aproximar de 2 e à direita continuava a aproximar-se de 2π menos 2, não é? Porque isto está aqui não depende, reparem, esta expressão que está aqui em cima não depende do valor da função, ao fim e ao cabo não depende do valor da função f pequeno no ponto 2π. Não depende, porque a variação do integral não depende, o integral não depende do que uma função toma, do valor de uma função só num ponto, tem que ser num intervalinho, não é? O valor, se integrar só num ponto dá 0. Ok. Ora bem, então, a Inês, entretanto, pergunta o valor da caixa de texto, está bem? Portanto, caixa de texto, vamos abrir aqui novamente e ver o que é que a gente fez. Portanto, escrevemos, por um lado escrevemos o que é para escrever normal. A parte do valor, vamos usar aqui em baixo, vou repetir, temos aqui o botãozinho com o ícone de GeoGebra. Selecionamos aqui caixa vazia, vou apagar para fazer isto de novo. Selecionamos aqui caixa vazia e ele põe aqui uma caixa, mas agora temos que clicar dentro da caixa para escrever o conteúdo da própria caixa. Porque ele põe a caixa e depois se eu começar a escrever isto vai aparecer fora da caixa, não é o que eu quero. O que eu quero aqui dentro da caixa, clicamos aqui, o ícone até muda, o cursor muda, né? Clicamos aqui, ele abre aqui uma janelinha para escrevermos o conteúdo da caixa. E neste caso o que nós queremos é o df a dividir por h. O f de x mais h menos f de x é o df, que é o integral aqui no intervalinho entre o x e o x mais h, e nós queremos isso dividir por h. Vamos dividir por h, portanto escrevemos a forma. E vamos lá a coisa. E obtemos o valor. Está bem? Já deu para pôr a caixa? Ok, great. Professor, eu não consigo fazer o f de x à mesma porque continua-me a aparecer o definido por ramos em vez de aparecer um valor. Quer partilhar o ecrã para vermos o que é que estará a acontecer? Pode ser? Pode ser. Então deixa-me cá pôr em... Dar aqui a autorização. Okay, já tem a autorização, pode partilhar. Está a ver? Estou a ver. Vamos lá ver então aqui. Okay, não é só o F, é F. Pois, eu sei, mas eu escrevo. F, ele abre parênteses, X grande. X grande, não é X pequeno. Ok, então pronto, foi isso. Eu achava que era o X pequeno. Ok, senhora, obrigada. Ok. Eu não sei como é que tiro isto agora, porque acho que tenho de ser o professor. Não faz mal, eu posso partilhar o meu e isto repõe-se. Ok, pronto. Já está. Ok, bem, acho que é a altura de eu falar um bocadinho mais sobre o exercício 3, porque algumas pessoas já devem estar a fazer o exercício 3. Deixa-me cá ver. Fazer isto bonito. Ok, portanto,
para quem ainda não está, eu peço que prestem um bocadinho de atenção agora sobre o exercício 3, para que quem já está a fazer o exercício 3 ou está pronto para fazer, não fique agora à espera. Portanto, eu vou só explicar um bocadinho o que é que a gente precisa de fazer no exercício 3. Aqui é o meu ecrã, o enunciado, para não enganar nada. Portanto, temos uma função, no exercício 3, aqui esta primeira célula é para definir aqui uma função para fazer os gráficos. Não vou entrar em pormenores, quem for mais craque em Python pode meter o nariz e explorar, mas não é o objetivo. Portanto, isto define uma função que permite fazer os gráficos de várias funções na mesma janela, para nós podermos comparar, e é usada mais abaixo. Agora, as partes mais interessantes vêm a seguir. Nós temos uma função f, que é a função que é mencionada no enunciado. Portanto, f de x é 0.05 vezes x mais 2, vezes 2 mais cosseno de 2x, menos seno de x. Estas funções seno e cosseno são o seno e cosseno não do pacote math, como é mais usual, mas é o seno e cosseno do SimPy, do nosso querido SimPy, não é? O nosso pacote nos permite trabalhar simbolicamente, e para nós, como matemáticos, é extremamente útil, porque é o que nos permite raciocinar algebricamente sobre as coisas e não só ver para lá uns números, como a data de casas decimais, e tentar perceber se aquilo é π sobre 2 ou o que é. Nós não queremos isso. Portanto, temos aqui uma função, portanto, a função f é definida usando um lambda, portanto, é uma função, isto é simplesmente dizer f de x é esta coisa, e temos duas funções, f2 e f3, que são, também dadas com lambdas, são as funções de integral indefinido. Tá bem? Esta função, o f2 é o integral indefinido com origem em 2, então é o integral de ft dt desde 2 até x. Tá bem? Portanto, é uma função de x, é a função, a cada x vai responder o integral, portanto, é a função integral indefinido. Tá bem? E esta é a função integral indefinido, mas com origem em 3. Portanto, por um lado, vamos tentar comparar um bocadinho as coisas. Depois temos um gráfico, que é usado aqui com esta função plot. Eu chamo a atenção que convém, ao executar estas coisas, convém saber que este plot é muito lentinho, capaz de demorar para aí meio minuto a 1 minuto até aparecer a imagem. Isso é normal, porque nós, para tirarmos partido de todo o aspecto simbólico, algébrico destas coisas, nós podíamos ter definido isto de uma maneira em que a figura saía quase instantânea, mas depois não tínhamos o aspecto simbólico. Portanto, eu prefiro que isto demore. A única coisa que acontece é temos que esperar 1 minuto até aparecer o gráfico, mas funciona tudo direitinho. E depois já reparei que este fecheiro tem aqui coisas já resolvidas que não era para estar. Bom, então, vamos lá ver. Mas não sei se aquele que está na página tem lá a resposta, espero que não. Ora bem, então vamos lá ver. Portanto, o que é que nós fazemos? Executamos as células do notebook. Claro que o facto de aparecer aqui coisas não significa que elas estejam definidas. Portanto, temos um notebook que já está feito, mas temos que executar o código para ficar definida a função plot, para ficar definida a função f, f2, f3. E depois temos de verificar quanto é que vale f2 de x. Não é? Vamos escrever f2 de x e ver quanto é que dá. Se eu executar esta função, se eu adicionar uma célula, portanto, é mesmo calcular f2 de x e ver o que é que ele diz que é. Mais uma vez, temos aqui opções simbólicas para fazer isto. E também funciona, lembro que se quisermos obter código LaTeX a partir daqui para fazer relatórios, temos a função LaTeX do SimPy, que permite escrever estas coisas bonitas. Se ser f2 de x, por exemplo, porque eu não defini esta coisa, não é? Pior ainda, porque eu não defini isto. Lá está, estão a ver, é preciso executar o código, senão as coisas não estão definidas, está bem? Agora posso definir esta função, e agora posso escrever f2 de x. Não é? E ele vai-me escrever direitinho aqui o integral. Tá, se eu quiser o código LaTeX para escrever este integral, eu ponho LaTeX de f2 de x e ele vai-me dar o código LaTeX bonitinho para eu usar. Okay? Depois, temos aqui perguntas que remetem para o nosso conhecimento do teorema fundamental e das relações que há entre as funções, o integral, ao fim e ao cabo. Não é? Portanto, o que é que acontece, como comparar o integral f2 com o integral f3? Bom,
nem sequer é propriamente o teorema fundamental, é reparar qual é a diferença entre os dois integrais, basicamente. Identificar os integrais na figura, dizer assim, bom, esta figura até nem está atualizada, tem aqui uma coisa a mais, não corri este código, mas lá está, vamos ver, eu faço correr, ele vai demorar, não é? Ele vai demorar um bocadinho, não faz mal. A figura deve ter 3 funções, f, f2 e f3, e eu olhando para a figura deve ser fácil de reconhecer qual é o f, qual é o f2, qual é o f3, e perceber porquê que acontece. Depois temos uma pergunta que nos diz, bom, mostre que a função f2 é estritamente crescente. Esta é uma pergunta de matemática, por simplesmente. Diz assim, bom, como é que eu mostro que uma função é estritamente crescente? Como é que se diz que uma função é estritamente crescente? Bom, não é difícil, está bem? Portanto, estudamos e provamos que a função é estritamente crescente. E depois temos uma pergunta, eu vou mostrar agora a própria ficha, porque tem uma figura que é importante sempre mostrar. Tá bem? Agora temos aqui a linha E, tá bem? A linha E diz assim, bom, vamos calcular a área desta figura. Usando, a ideia é, vamos usar a função f2 para pedir ao Python para calcular o valor exato desta área. Portanto, agora, aqui não é nós fazemos a área à mão, não é calcularmos o integral à mão, é pedir ao Python para calcular. Portanto, primeiro temos que saber, bom, como exprimir esta área para o integral. Note-se, esta é a função f que está no notebook, está bem? É uma parte do gráfico da função f que está no notebook, mas que não aparece naquele plot porque o intervalo é um intervalo diferente. E aqui o intervalo é um intervalo entre 2 zeros da função, que não são nem 8 nem 14. É ali um zero da função que é perto do 8 e outro zero a seguir que é perto do 14. Uma parte do trabalho é descobrir os zeros da função. Também temos uma função definida aqui desta maneira, temos a expressão da função, temos de encontrar os zeros, isso é um exercício muito simples, podia ser de análise 1, podia ser do 12º ano, ou 11º, achar os zeros da função, ver quando é que isto dá zero, e ver quais são os zeros que estão um próximo do 8, outro próximo do 14, como isto são senos e cossenos, vai ter a ver com coisas como π sobre 2 e não sei o quê, não é? Está bem? Não é 8 nem 14. Está bem? E depois usar a função f2, que calcula integrais, para dar o valor exato. Não é 8.5 não sei o quê, é o valor exato. Também vai ter uns π's pelo meio. Está bem? Portanto, o que é que temos de fazer? Temos também aqui agora de ir pesquisar um bocadinho para ver como é que eu posso, dada aquela função f2, que ela simplesmente diz que é o integral, nós temos que calcular o integral. Portanto, temos que dizer ao f2 para ver qual é o valor do integral. Portanto, temos que fazer um bocadinho, pedir a introspecção do objeto f2 para dizermos qualquer coisa, ou f2 de um certo valor. Está bem? E, finalmente, criar uma nova função f4, ou seja, fazer um integral com origem em 4 e construir o gráfico com o F2, F3 e o F4 e ver quais são e perceber porque é que elas são. Bem, e conforme se diz ali, eu também já tinha dito, o integral demora um bocadinho, o gráfico, traçar o gráfico das funções demora um bocadinho, portanto, não se assustem, é normal. Okay, então agora vamos lá ver se já temos o gráfico direito. Já temos o gráfico direito, está bem. Portanto, o gráfico F2 e F3 deve aparecer assim. Temos 3 funções, uma verde, uma vermelha e uma roxa. Uma das coisas que se pede é dizer assim qual é o F, qual é o F2, qual é o F3. Não é nada difícil de descobrir quais são. Professor, Sim? quando estamos a fazer uma equação, portanto, com os ditos 2 cifrões, portanto, no modo display, como é que eu faço a mudança de linha? Ok, bom, então, vamos pôr aqui uma célula, temos aqui, eu ponho aqui uma coisa, se eu quero pôr coisas em várias linhas, eu não tenho certeza se no Jupyter Notebook isto aparece direito, não é? Portanto,
quando eu ponho dólar, isto é uma fórmula para aparecer numa linha. Se eu quero duas fórmulas separadas, eu tenho uma maneira simples de fazer, que é ponho duas fórmulas e tenho duas linhas. Se eu quero algo mais, se eu quero, por exemplo, fazer o desenvolvimento de um cálculo e quero que as expressões fiquem alinhadas, que as coisas fiquem devidamente arrumadas, então eu já não uso dólar, eu uso outra coisa, mas eu não tenho certeza se isto funciona aqui no Jupyter Notebook, eu nunca experimentei. Usamos... End-align. Há duas versões, há o align e há o align com um asterisco. A diferença do asterisco é que o asterisco não põe números nas linhas e o align põe números. Portanto, eu posso fazer isto, por exemplo, fazer o seguinte, vamos supor f de x, isto é um exemplo só, f de x igual ao integral entre x f de t dt. É um exemplo só, não é? Posso pôr isto. E agora imaginemos que eu queria mudar de linha e queria pôr outro igual aqui em baixo porque vou resolver o integral. Não sei se isto é o tipo de coisa, o tipo de questão que tinha em mente. Sim. O que a gente faz? A gente muda de linha, mas isto no dólar não funciona. Okay? Dólar é mesmo só para uma linha. Portanto, eu mudo de linha e vou pôr aqui o igual, mas ninguém me garante que este igual fica... Opa, o que é que aconteceu? Ficou todo macaco. Esta não estava à espera. Bom, o que é que... Vamos ver. Isto, se estivéssemos a escrever no overlay, ficava tudo perfeito. Aqui estou a trabalhar sem rede porque nunca experimentei fazer isto no notebook, mas vamos ver. Portanto, usamos um caracterzinho para alinhar as coisas. Igual a... E agora pomos aqui o que fosse, vamos supor que era left uma coisa, depois x faz coisas. Vamos ver o que é que sai aqui. Não sai nada que preste. Sim, mas não há problema porque eu estou a utilizar o Overleaf, não o Jupyter. Ok, está bem. Portanto, o align funciona, aí funciona muito bem. Sim. Só outra questão, professor. Ele numerou cada uma das linhas dos cálculos. Sim, é como eu estava a dizer, o align faz isso. Se eu não quero numerações, eu posso usar align asterisco. Não. Então elas não são numeradas. Se eu quiser pôr, mesmo assim, não numerar, mas imaginemos que tem aqui várias coisas, mas quero, por exemplo, explicar aqui o passo. Por exemplo, eu posso pôr uma etiqueta mesmo por minha própria iniciativa. Posso pôr aqui tag, por exemplo, fórmula de Barrow, faz tudo. E neste caso ele vai pôr aqui, entre parênteses, no fim da linha, fórmula de Barrow, por exemplo. E na outra não põe nada, porque a outra não tem. Portanto, o default no align, se não tiver asterisco, é numerar tudo. Se tiver asterisco, é não numerar nada. Mas nós podemos, digamos, usar tag para identificar uma linha, ou usar, também se pode usar, fazer ao contrário, pôr no tag numa coisa, podemos ter assim, pôr o align e pôr no tag numa linha que não queremos. Imaginemos que queremos todas menos uma, então mais vale pôr align e pôr um no tag numa linha que não queremos. Se não queremos nada, pomos align asterisco e funciona tudo bonitinho. Ok? Obrigado. Professora? Sim? Só para confirmar uma coisa, quando o professor pede para completar a expressão analítica no exercício 2, é para pormos a fórmula da área, certo? Do nosso retângulo. No exercício... No exercício 2D3. Exatamente, isto está aqui no exercício 2. Vamos mostrar, não é? Isto está aqui no exercício 2. É precisamente dizer que isto vai ser assintoticamente igual ao retângulo, não é? Portanto, vai ser a área do retângulo de base H, não é? E de altura F de X. Ok, exato. Obrigada, professor.
no 2A, é capaz de esclarecer qual é no 2A, subtrair os números. Aqui o integral apropriado. Então, vamos lá ver. Então, o fx é o integral desde A até x. O fxh é o integral desde A até x mais h. A questão é, qual é a diferença? Este fxh menos fx pode ser escrito por um integral só. Essa é a questão. Vamos lá mostrar aqui o GeoGebra. Portanto, nós temos o integral. Eu vou mudar aqui o h um bocado para nós vermos melhor. Vou mudar o x num outro sítio diferente. Por aqui o x no sítio qualquer. Eu vou pôr um h mais ou menos grande para nós vermos o que é que acontece. Tá bem? O que é que nós temos? Nós temos, por um lado, agora eu vou mostrar o fx. O fx é o integral desde A até x. O fxh é o integral desde A até x mais h. Vamos pôr aqui uma cor diferente neste que é para se ver melhor. Tá. Faz isto. Cor diferente. Okay. Então, nós temos o integral até x mais h. Este é o fxh. Menos o integral até ao x. Agora vou pôr este bocadinho menos. Agora se calhar vou pôr este mais. A diferença aqui é que é igual. Está a ver o que é? Aqui tem o A, aqui tem o X, aqui tem o X mais H. A diferença entre o integral todo, desde aqui até ali, e o integral só até aqui, é o que está ali a castanho. Ok? Great. Deixa eu agora esconder este. Só com aquele. Professora? Sim? A linha F do exercício 3 já se encontra feita no ficheiro. Azar nítido. Diga. Azar nítido, não era para estar, mas pronto, se está feito, olha. Está feito. Agora não há como voltar atrás. Ok, mas incluímos na mesma imagem dos vários gráficos no relatório? Sim. Ok, obrigado. Sim, mas está lá com o F4 também? Sim. Né? Ok, pronto. Azar nítido. Obrigado. É o que dá a gente experimentar para ver se está tudo bem, depois às vezes esquecemos de apagar algumas coisas. É uma linha em que tem que calcular o valor do integral, além de descobrirem qual é o intervalo apropriado para calcular o integral, tem que saber como calcular, não é? Se eu escrever 2, 5, vamos supor, não interessa nada, não é o valor que a gente quer, só para 2 de 5, eu escrevo nisto. Não calcula o integral, portanto o integral simbolicamente. Portanto, eu preciso de saber o que é que eu faço para calcular. Há um método para calcular mesmo o valor do integral. Calcular o valor exato do integral. Talvez seja útil lembrar que nós temos uma maneira de saber quais são os métodos de um objeto, que nós já vimos numa coisa anterior, que é usar dit para ver o que é que ele sabe fazer. Não é? Se eu fizer isto, vou ver os métodos todos que o integral tem, métodos mágicos com o Dunder, que não interessa nada para o caso. Depois tem para aqui uma data deles. Não é? À primeira vista pode não ser evidente, isto é muita coisa. Pode não ser evidente qual é que nós precisamos. Nós precisamos de um que diz, olha, faz a conta. Já agora, atenção a uma coisa, há aqui um método que pode ser útil, mas não é o que nós queremos, atenção. Este método aqui, a Valve, vai calcular
vai calcular como calcula o GeoGebra, arredondado, né? Vai calcular um valor aproximado das coisas, não é isso que se pretende. Nós queremos saber o valor exato da área. Vai ser uma expressão qualquer em que aparece o π. E não um valor com não sei quantos casos acima. Portanto, este é útil saber que existe para obter um valor aproximado, mas não é este que a gente pretende. Não está longe deste, está bem? As caixas de texto. Vamos lá voltar então ao GeoGebra. Bom, temos aqui uma caixa de texto. Então, vamos lá ver. Vamos abrir aqui e ver o que acontece. Na caixa de texto nós por um lado temos formas em LaTeX. Escrevemos aqui código LaTeX normal para obtermos esta fração. Escrevemos o código LaTeX normal. Depois queremos valores, não é? Queremos que apareçam aqui estes valores. Nós fazemos vamos apagar, vou repetir. Aqui em avançado, GeoGebra, caixa vazia, e depois clicamos na caixa e pomos a fórmula que nós queremos. Neste caso, a fórmula que nós temos é o nosso DF, que é o fx mais h menos fx, a dividir por h. E cá está o conteúdo da caixa. Fechamos. E fez qualquer coisa que, entretanto, agora ficou mal. Não faz mal. Vamos fazer uma nova. Texto. De fórmula LaTeX. Escrevemos. E agora aqui é o valor que nós temos. Então vamos ao avançado. Botãozinho de GeoGebra, caixa vazia. E agora, para pôr o conteúdo da caixa, clicamos na caixa, aparece aqui o dedinho, não é? Temos na caixa e pomos a fora. Já temos a caixa. Vou apagar aquela. Então, se tiver dificuldade, quiser partilhar o ecrã para vermos onde é que está o problema, à vontade. Ok. Pois, nós não queremos várias caixas, queremos só uma. Então apagar, agora, pronto, agora uma caixa vazia. Ok, agora clicar dentro da caixa e escrever a fórmula. Não, não é clicar nessas caixas, não, é escrever mesmo, escrever. O teclado, DF a dividir por H. F grande, atenção. O nome tem que ser. Ok. Pronto, já está. Okay. E a outra é a mesma ideia. Vamos pôr aqui o 3D. Bom, o 3D diz assim, justifique adequadamente a seguinte afirmação. Aliás, o Júpiter aqui não era preciso, mas tudo bem. Justifica a seguinte afirmação. A função f2 é estritamente crescente no intervalo de menos 2 a mais infinito. Ora bem, o que é que a gente sabe sobre a função f2? O que é que a gente sabe? f2, temos para aqui, não é? Portanto, f2 é a função integral indefinido. Portanto, f2 é o integral indefinido da função f. Está bem? Então, o que é que sabemos sobre isso? Teorema fundamental, o que é que nos diz? Uma função f pequena é contínua, a derivada da função f2 é o f pequeno. Então, para mostrarmos que a função é estritamente crescente, como é que nós temos para estudar a monotonia de uma função? Vamos calcular a derivada, não é? Bom, a derivada já sabemos qual é. Então, o que é que temos que ver? Qual é o sinal da derivada? Portanto, só temos que justificar isto usando aquilo que nós sabemos da análise 1, basicamente. Não é? Conhecemos a derivada de uma função, sabemos conforme o sinal da derivada, assim podemos tirar conclusões para a monotonia da função. Está bem? Ok, obrigado, professor. Professor, tenho uma pergunta em relação ao 2. Força. Quando nós
fazemos a expressão assintoticamente igual, Sim. podemos partir do pressuposto que quando h tende para 0, as duas expressões se vão aproximar uma da outra? Mas a ver, não é uma questão de partir do pressuposto. Nós não temos que pressupor coisa nenhuma. Nós começamos a nossa ficha por transcrever o teorema fundamental. Ora, o teorema fundamental diz-nos isto, está bem? Nós não temos que inventar, está bem? Não temos que dizer assim, parece que, quer dizer, nós podemos observar, o GeoGebra está-nos a dar uma visualização daquilo que está a passar e essa visualização pode-nos reconfortar, digamos assim, em termos do que diz o teorema, mas o teorema dá-nos esta informação. O teorema diz-nos que f' de x é igual a f pequeno de x. A função f, repararem bem, a função f que nós temos é contínua, exceto no ponto 2π, por isso é que pusemos ali uma coisa por ramos, que é para podermos distinguir a situação, num ponto onde a função é contínua, da situação num ponto onde a função não é contínua. O teorema fundamental que vocês já transcreveram no exercício 1 diz, bom, se tenho uma função contínua no intervalo, então a função integral indefinido é diferenciável e a derivada é igual a essa função que nós temos. Portanto, como a função f é contínua naquele ponto π sobre 2, a derivada do f grande vai ser igual ao f pequeno. Tá bem? Não precisamos de pressupor, sabemos que é. Está bom, ok, obrigado, professor. Meus meninos, eu vou parar a gravação, mas continuo por aqui.